conectadas e conectados, muito boa tarde, que saudade sempre. Às vezes eu tô gravando um programa ou outro, porque eu ando viajando demais a trabalho, mas estamos aqui ao vivo nessa sexta-feira, 13 horas em ponto no seu Conexão, vai virar um minuto agora, só para você saber que nós estamos aqui. Véspera de carnaval, então alguns cuidados básicos. Com o carro, vocês acho que já tomaram, já tem tido até aulas aí nestes vários programas de TV. Agora, cuidado básico é com você. Eu vim hoje com uma roupinha mais despojadinha, de gatinha, não é, Bob? Tô de gatinha, para avisar as gatinhas, protejam-se. Existem várias doenças transmitidas de forma sexual, não só a AIDS, tá? Então, proteja-se, preserve o seu corpo, no sentido da saúde também, tá bom? Eu sei que hoje em dia a coisa tá mais liberada, tá mais tranquila em relação a sexo e no carnaval rola solto mesmo, a gente sabe, não adianta a gente ficar tampando sol com a peneira, mas preserve-se. Então, gatinha, use camisinha, gatinho, leve sempre a camisinha aí na sua carteira, no bolso de trás da calça, geralmente a pessoa tá de calça jeans, né? E para curtir melhor esses momentos de tamanha paixão, né? Gente, imaginem só, técnicas de maquiagem, passarela e etiqueta fazendo parte de um projeto especial da prefeitura para comunidades. Então a pessoa que está encabeçando esse projeto está aqui comigo, ela eu peguei só metade, porque não dava para escrever tudo, né? Ela é consultora de marketing artístico, ela é publicitária, ela é atriz, ela é lindíssima. Ela é jornalista e escritora. Ela publicou 2 livros, Profissão Modelo em Busca da Fama e Estrelinhas, Como Colocar Crianças na Carreira Artística. Ela é Margarete Libardi. Oi, seja bem-vinda. Eu falei certo? É Libardi? Não, Libardi. Libardi. Pra carioca, Libardi. Libardi. A Sofia Loren brasileira, morena de olhos verdes. Tanto elogio, meu Né? carnaval já tá garantido, muito feliz, né? Porque ilustrando o ego dessa forma, Né? Muito bom. Me fala quem era você quando era criança e quem é você agora. Nossa, parece que eu tenho 2 vidas. Na verdade, tem alguma coisa que existe um link, né? A nossa personalidade, o que você já sonhava quando criança. Só que tem uma grande diferença. Eu era extremamente tímida, muito. Só foi acabar isso na minha adolescência, quando eu fiz o curso de modelo, com 18 anos. Você vê que levou tempo. E depois de teatro. Olha. Eu falo que no curso de modelo 50% da vergonha foi. E aí no curso de teatro toda. Agora sem vergonha. Eu não quero sair do palco. Mas era uma timidez problemática de deixar de fazer algumas coisas. Na própria escola, né? As pessoas gostam tanto do colegial e eu não aproveitei muito não, deixava de ir a algumas reuniõezinhas, festinhas e tal, que eu pensava assim, o que eu vou conversar com essas pessoas? E hoje está sobrando assunto. E a princípio você queria ser atriz, você queria ser diretora, modelo, fotógrafa, o que você queria assim, a princípio? Olha, você está meio que adivinhando o que eu queria ser. Eu queria ser quase tudo na área artística e na área de comunicação também. Desde pequenininha, sempre muito ligada nos telejornais. Eu achava bacana, apresentadora de telejornal. Depois eu imitava as bonecas, eu chorava interpretando a boneca, que até uma vizinha da minha mãe bateu lá em casa e falou, vê que a Margarete está chorando tanto, aconteceu alguma coisa com ela. Eu só estava chorando pela boneca, estava brincando de casinha. Entendi. Entendeu? Mas o meu grande sonho era ser arquiteta. E aí aconteceu uma coisa comigo, que foi chegar atrasada 2 minutinhos na prova, e aquilo me traumatizou. Fecharam os portões? Fecharam os portões, eu lembro dessa corrente até hoje. E o que aconteceu? Talvez fosse o meu caminho. Aí eu fiquei 2 anos sem estudar em escola tradicional, fui fazer um monte de curso. Foi nesse período que eu fui convidada para fazer o curso de modelo lá no Senac. Foi um rapaz que me achou na rua e conversou com a minha mãe e falou, ela tem que ir, eu sou o braço direito da professora lá do Senac e tal, coloca ela nesse curso. E aí eu tive que esperar fazer 18 anos, porque nessa época, gente,
não se fazia curso de modelo no Senac com menos de 18, era proibido. Então eu esperei sim e mudou a minha vida. Ali eu descobri um outro caminho como modelo. Eu descobri a publicidade, que foi a minha primeira profissão, fiz a faculdade de comunicação social. Mas assim, a arte já estava dentro de mim. Minha mãe é musicista. Olha, que então, legal. já tem artista, né, dentro de casa, sempre ouvindo música, minha mãe tocando piano, acordeon, tudo mais. Então, eu já cresci um pouco nesse ambiente. E essa coisa da arte, de interpretar, já estava dentro de mim, eu acho. Você tem um toque assim sutil, que dá pra perceber, eu já vi você tirando fotos aqui, porque, gente, ela frequenta aqui a TV Geraçãozinha, que todo mundo quer entrevistar essa mulher, né? Todo mundo fala, você aqui de novo. Aí eu consegui, né? E aí quando você clica, tem uma sensibilidade, é uma coisa diferente na foto. Eu não sei explicar, porque eu tirando foto é uma coisa. Agora, tem uma coisa artística mesmo quando você tem um olhar, foto, porque hoje eu tô como atriz na frente das câmeras e também tô atrás das câmeras ensinando as pessoas a irem para esse caminho, orientando e dando aula também. Então você desenvolve um olhar diferenciado. Eu sou bem detalhista, eu falo que eu consigo deixar a pessoa bem bonita na foto. Ela deixa mesmo. Eu vou buscar o ângulo, eu vou buscar a postura, o jeitinho, como tá a roupa, pra ela sair bem na foto. E às vezes uma postura, eu tô assim, tô meio estranha. Se eu faço isso, eu já mudo um pouquinho. Então é o que vai deixar você mais bacana e sou atenta pra isso. É mesmo, eu já percebi várias vezes. Busco isso lá através da lente. Né? Você trouxe um livro? Mostra pra gente. É o Estrelinhas, que é o meu segundo livro, que lancei ano passado aqui em São Paulo, na Livraria da Vila. E a gente vai ter uma noite de autógrafos aí de novo. Conta a data e tudo. Dia 11 de março, na Saraiva da Paulista, a partir de 7h30 da noite. Que delícia! A pedidos, porque na verdade, Thalia, muita gente não conseguiu ir. Tem muita criança famosinha aqui nesse livro. Que legal. Então, crianças que fazem novela, estavam gravando na hora do evento e não puderam comparecer, outras estavam viajando. Trabalhar com artista tem isso, né? Você convida os seus amigos, os entrevistados, e eles estão ocupados, estão comprometidos, mesmo quando crianças. E daí a gente resolveu fazer uma noite de autógrafos para todo mundo que não foi. E quem foi também está convidado. Que delícia. Então, 11 de março... 11 de março, Saraiva da Paulista, Avenida Paulista, São Paulo. E a partir de 7h30 da noite estarei lá autografando estrelinhas e está todo mundo convidado. Vai ser um evento gostoso. O que a gente encontra aí no Estrelinhas? Olha, o Estrelinhas está um livro bem completo. Na verdade, ele é meio filhote do meu primeiro livro. O primeiro livro é o Profissão Modelo em Busca da Fama, que é bem abrangente para todas as idades e eu foco muito na profissão de modelo. Esse daqui é para artista, só que eu foco na idade. Então, pode ser a criança que vai ser musicista, a criança apresentadora de TV, criança modelo, atriz. Então, eu coloco o mercado como um todo, dou muitas dicas maravilhosas para os pais, para os parentes, né, que vão ajudar a criança a entrar na carreira. E então, eu coloco o que é bom da carreira e o que é ruim. E o que é ruim, eu ensino a evitar. Porque tem muita criança que não quer ser estrelinha, mas os pais querem que seja estrelinha. Isso. E aí viram, né? Então, o livro é muito legal porque eu faço essa conscientização, eu desperto isso nas pessoas, né? É um texto que eu estou mostrando que cursos você deveria fazer, que a criança deveria fazer. Outra coisa, como detectar o que é uma agência boa ou não, o tipo de foto, gente. Em toda esquina tem um estúdio fotográfico, você tem acesso no Facebook, né? Vendo book por X e tal, mas muito cuidado. Se a foto for errada, ela pode ser bonita, mas ela tem que estar na linguagem que a agência pede. Pode prejudicar. Se estiver fora, você vai gastar dinheiro à toa, pensa que está economizando e vai fazer uma foto errada. Vai gastar 2 vezes. Exato. Aí chega na agência, a agência vai falar, mas esse não é o perfil de foto que se trabalha.
Vou dar um exemplo, tá? Aqueles estúdios que falam assim, vamos fazer um álbum de recordação da sua criança, com plumas e paetês e chapéu, aquilo não funciona. Pode ficar bem bonitinho para mostrar pro avô, pro tio, né? A família toda acha lindo. Mas gente vai parar na agência, a agência vai recusar, vai falar assim, olha, faz tudo de novo, que o cliente não quer ver isso. E não vai aprovar, não aprova. Nem pega a criança por causa da foto. Então não vale a pena, né? Tem um estilo de foto profissional para criança também. E no livro eu falo sobre isso, como que é a produção da criança, o tipo de roupinha que ela vai para o teste, vai trabalhar, vai buscar a agência, como que ela vai vestida. Então tudo isso vai influenciar. Esmalte, coisas assim. Eu entrevistei aqui, né, o Rei Leão Mirim, o Simba, o ele é o top aqui ele no tá livro, aí, né? o Matheus Braga. Ele é demais. Ele é um gêniozinho, né? Ele é um gêniozinho. Ele tá sempre postando curso, ele tá sempre algum curso novo. Ele faz, ele tá se dedicando a alguma coisa nova. Aula de faz dança, tudo. E ele ama. Eu sou fã dos pais dele. Também. Porque eu acho que, pra mim, eles dois são uma referência, porque o Matheus gosta do que faz. Exatamente. E ele reclama se ele não vai para aula de piano. Isso. Os pais é que tem que controlar isso, senão ele vai viver no mundo artístico, vai deixar, talvez, a escola, por vontade dele como criança. Mas ele é um top. E ele é fofo, ele né? é todo queridinho, todo sabe falar bem, muito sabe bem se expressar. Parecia que eu estava entrevistando um adulto, gente. Mas ele é diferente. Ele foi no lançamento do livro em agosto. Muito lindo. Muito. E a gente vai falar ainda sobre o conteúdo desse livro ao longo da nossa conversa. Me fala um pouquinho desse projeto de Osasco. Então, é um projeto grande até, viu, Itália? Chama TELC, Programa de Esportes e Lazer na Cidade. Esse projeto não é de Osasco, é do Ministério do Esporte. Nossa, que é legal. algo maior. Então, esse projeto já existe há muito tempo, já tem vários anos. E algumas cidades do Brasil são selecionadas para participar do projeto. Osasco, em São Paulo, é uma delas. Então, eu estou contratada pela Prefeitura de Osasco, na Prefeitura, e estou na Secretaria de Esportes e Lazer, que teve a ideia, a gestora lá da Secretaria, ela teve a ideia de abrir um curso de modelo dentro da Secretaria de Esportes. É uma coisa meio diferente e tal, que geralmente é futsal, vôlei, tudo. E ela incluiu no PELC essas modalidades que não necessariamente tem em outras cidades do Brasil. É aqui. Osasco tem aula para modelos e atores gratuita, gente. Ai, que legal. Eu dou aula de graça lá. Quem quiser fazer aula comigo, não paga nada para se inscrever. É na periferia de Osasco, são bairros mais simples, mas tem gente muito bacana. E a satisfação, assim, de transformar uma pessoa que estava com a autoestima prejudicada, pessoas que não acreditavam, tem para todas as idades, a gente está falando aqui de criança, mas na verdade eu tenho aluna de 4 anos, eu tenho aluna de 65 anos lá. Nossa. Tá? Não tem limite de idade, tá bonitinha, tá com saúde, pode ir para lá com 4 80 aninhos? aninhos que pode fazer aula comigo. Como é que funciona para a pessoa se inscrever? É só levar RG, uma foto 3x4 e comprovante de residência. No site que eu tenho, que é o assunto de modelo, eu coloco todos os endereços onde eu atendo, porque cada dia da semana eu vou para um bairro diferente. Hoje eu vou para na terça-feira eu já estou em outro lugar. Cada dia eu estou dando aula e eu escolhi assim, tem professor que dá aula no mesmo lugar. Eu escolhi 4 bairros diferentes porque eu achei que estaria ampliando a possibilidade dessas pessoas fazerem. Porque se eu fecho num bairro só, que mora em outro bairro não vai poder fazer. Né? Então é um projeto bonito, grandioso, como eu falei, está ligado ao governo federal. Mas o foco é criança e adolescente, mas aí quem for de mais idade pode... De certa forma, sim, a ideia é ocupar essas pessoas na periferia e evitar que elas vão para o caminho das drogas, né? Ficar sem fazer nada acaba não ocupando a mente e pode ir para um caminho bem complicado. Então, ou a gente tira desse caminho, ou a gente evita. Tem aluna minha que não tem nada a ver com drogas, são pessoas normais, que não cometem nenhum crime, nada disso. E já tem unidade que eu atendo e são pessoas que estão ligadas à justiça, meninos que estão cumprindo horas e eu estou dando aula para ele, ensinando a desfilar um menino que de repente roubou um rádio de carro.
entendeu? E aí você nota... Não é um trabalho fácil. E Né? o que você nota nesses meninos, assim? O que eles têm em comum? Eu acho que a gente aprende a ver o lado humano das pessoas, por um deslize, por uma condição financeira da sua família, ele foi levado a isso, ele foi fraco e se deixou levar e foi para esse caminho. Muitas vezes eles se arrependem, né? E quando eu estou dando aula, eu consigo ver no olhar deles que ele está se descobrindo. Teve um lá que desfila direitinho, a primeira aula já fez tão bonito. E eu acho que isso desperta uma coisa diferente nele, que ele pensa, nossa, eu posso ganhar dinheiro de outra forma, não precisando roubar. Nossa, que lindo. Isso é forte. Trabalho lindo. É muito forte. E pra dar aula, eu acho, assim, imagino que não é qualquer pessoa que pode ser contratada para trabalhar com esse tipo de público especial. Não. Como é que é o processo seletivo de vocês lá? Eu passei por tudo, viu? Foi até engraçado porque esse meu site é uma dádiva. Eu sempre falo que ele me traz surpresas todos os dias. E um dia eu estava já desligando o computador para ir para academia e tocou o telefone, aqui é da Secretaria de Esportes de Osasco, e a gente está procurando uma professora de passarela para este projeto. Aí contaram o que era e tal. Falei, poxa, fui encontrada pelo pessoal da secretaria e aí eles queriam uma professora. Quando eu comecei a ver, eu falei, não vou indicar uma professora da minha equipe. Nem todo mundo vai querer, porque você trabalha praticamente na favela. Nem todo mundo mora perto e nem todo mundo está preparado. Não tá, né? Isso que eu fico pensando. Aí eu falei, eu quero competir, eu quero essa vaga para mim. Aí ela falou, não, mas será que você vai querer? Você é empresária, tem um site e tal. Eu falei, não, eu quero. Eu quero porque eu já queria ter um projeto social, eu já queria me doar. Você doa o seu tempo. Lógico. Mesmo que eu seja contratada, é uma doação. Eu podia estar fazendo outra coisa. Contratada em outra coisa. Produzisse mais, que gerasse mais dinheiro e tal. Mas é uma satisfação gigantesca. Aí eu participei, passei por todo o processo seletivo, entrevista, entrega de documentos, de títulos. Eu fui buscar, eu tive que apresentar o meu certificado de modelo de quando eu tinha 18 anos, gente. Para poder passar... nessa seleção, eu tive que apresentar meus certificados de faculdades que eu fiz, apresentei tudo e não tinha certeza de que ia entrar. Olha. Aí passei. E por que é importante esse projeto? Por que é importante primeiro para a sociedade e depois por que é importante para você? Bom, para a sociedade é realmente eu acho que salva vidas. Quando você está envolvido com droga, muita gente, principalmente quem usa, vai defender, mas a droga não faz nada de mal, porque fumar maconha não é nada disso. Vai conversar com um médico, vai conversar com um neurologista, que ele vai saber o que a droga pode fazer no seu corpo e no seu cérebro. Primeiro isso. E segundo que quem está metido com droga vai se meter com situações mais de risco. De repente vai comprar a droga ou vai começar a vender a droga e corre o risco de morrer. Quantas pessoas se envolvem com droga e morrem por causa disso, porque alguém mata e tudo mais. Então, para a sociedade, é você salvar vidas. Salva mesmo, né? E eu falo de sonho. Primeira aula que eu faço, eu peço para a pessoa falar dos sonhos dela. Isso é bacana, porque você começa a ver que a pessoa está emocionada, ela vai buscar lá no fundo, ela não pensa nos sonhos dela todos os dias. E aí, quando pergunto isso, o olhinho brilha, ela começa a buscar o que ela realmente quer e é muito interessante, ela começa a pensar a partir dali todos os dias e buscar realizar o sonho dela. Para mim, é em consequência do bem que faz para a sociedade, em consequência faz para mim. Eu saber que eu estou tirando essa pessoa que de repente roubou o seu carro e ela está aprendendo um ofício comigo, eu estou levando ela para o caminho da arte, não é só de modelo, eu dou aula de interpretação, faço ela se expor, trazer a emoção dela à tona, mexe muito. Tem que ter um pouco de psicologia aí, não é uma coisa tão simples. E me traz uma realização que não tem como explicar. Que sonhos você tem percebido nos diálogos deles lá? Olha, na minha área, como eles vão fazer o meu curso, muitos querem ser atores, já tem esse sonho aí desde antes. Muitos querem ser modelos e às vezes não. Tem menina que está lá na periferia e fala assim, eu quero ser bióloga,
eu quero ser veterinária, então ela vai passar pela minha aula, vai conhecer esse mundo artístico, mas ela tem um sonho lá de fazer faculdade, de ir para um outro caminho. Então, às vezes eles falam, não sei, daqui a 10 minutos, sim, professora, é isso aqui. Então, você faz a pessoa pensar mais no que ela quer de verdade para ela. E ela muda. O que eu acho muito legal é ver que, sem eu pedir, na próxima aula ela vem com o cabelo mais arrumado. Olha. Tem menina que chega lá, professora, pintei o cabelo dessa cor, o que você achou? Olha, agora eu deixei o cabelo mais solto, como você falou que é bonito, e eu tô vendo as pessoas chegarem mais bonitas lá. E a postura também, tudo. Nossa. Um pouco de aula de etiqueta, dou dicas de maquiagem, dicas de moda, tudo que eu posso fazer um pouquinho por eles, eu vou fazer. Eles acompanham, né, Maggie? Acompanham. Porque é um assunto, primeiro que é brilhante, é interessante, é uma delícia você saber a diferença de um clique assim, de um clique assado. Aí eu levo a câmera fotográfica e mostro o antes e depois. Olha, você com a postura errada, e olha você aqui. Aí começa a vir uma alegria, você vê nos olhos da pessoa que ela nunca tinha se visto daquela forma numa foto. Aí você faz as correções e depois... Eles aí, já se corrigem? Eles já se corrigem. Que eu faço. Se tem aluna nova, eu faço eles pensarem mais um pouquinho. Eu falo, o que vocês já aprenderam? Ensina pra ela. Passa umas técnicas que vocês lembram que eu passei. Aí já começam a lembrar e ensinam pra outra. É muito interessante. São quantos por turma? Não tem número certo. Tem turma que tem 15. Eu comecei agora. Comecei em janeiro a dar aula. Já está toda Fui contratada ano passado, porque prefeitura, gente, é um processo bastante burocrático. Eu já estou, acho que desde agosto, setembro, participando do processo seletivo. Aí outras pessoas foram chamadas antes e eu fui chamada em dezembro, mas só comecei a trabalhar de fato em janeiro, com turma. Então, a turma tem inscrição aberta, é uma turma livre, não é um curso profissionalizante em que tem começo, meio e fim, né? É um curso que você pode entrar hoje, eu vou dar um jeito, eu vou ver o seu caminho, porque elas que já treinaram bastante, elas vão rever o que eu estou ensinando, eu deixo elas no cantinho no avançado e vou dar uma aula de iniciante para você e assim vai. Ai, que delícia! Ai, conectadas e conectados, eu tô aqui nesse papo aqui gostoso, o tempo tá passando com a Margarete Libardi, ela tá falando de um projeto maravilhoso em Osasco. Agora nós vamos fazer um intervalo e na volta ela vai falar sobre o livro, como é que devem se comportar os pais dos artistas mirins das estrelinhas, hein? Fica aí, conexão tá demais. Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para me orientar nossa sexta-feira. Então, te espero lá. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você!
Conectadas e conectados, estamos de volta ao vivo, 13 horas e 26 minutos na sua TV Geração Z, aqui com seu Conexão Comportamento. Gente, a Margarete Libart, a Meg, tá dando um banho aqui falando sobre este projeto lá em Osasco. Ela tá dando aula tanto para a pessoa ser um ator, para serem atrizes, as crianças, maquiagem. É uma delícia, esse papo tá muito bom. E agora ela tem um livro que ela vai mostrar de novo, os Estrelinhas, que vai ter um novo lançamento agora no dia... Para onde que eu olho? Para lá? Vai ter um novo lançamento agora no dia 11, na Saraiva da Paulista, às 7h30 da noite. Agora vão mostrar o livro, Estrelinhas, e esse é seu. Esse é meu. Eu já vou te entregar aqui. Como colocar crianças na carreira artística. Deixa eu mostrar então nessa câmera que tá mais... Pra você, muito obrigada. Eu quero dedicatório. Ó. Tá vendo? Ó, Estrelinhas, Saraiva, Avenida Paulista. O programa ao vivo é assim, gente. Ó. Ai, muito obrigada. Já tem aqui. Ai, vou ler. Emoções depois. Me diz uma coisa, como é que os pais das crianças dessas estrelinhas precisam se comportar pela... Olha, gente, essa é a parte bem importante que você perguntou. Por quê? Uma criança talentosa, linda, maravilhosa, cheia de conhecimento e técnica, ela pode ser colocada na gaveta, deixar de trabalhar por causa de comportamento dos pais. Gente, fala um pouquinho disso. Então, é diferente do adulto. Eu, adulta, tenho que ser uma boa atriz, eu tenho que ser talentosa e tá tudo certo. Sou eu e meu cliente. No caso da criança, não. Envolve o comportamento dos pais. Então, pai ansioso, parou. Não dá. Como é que é um pai ansioso? Mostra aí pra nós. Pai, mãe ansiosa, liga pra agência. Ai, o que tá acontecendo? Não tem trabalho pro meu filho? Meu filho salta de paraquedas, ele sabe fazer, montar cavalo, sabe isso, sabe aquilo. Minha filhinha entrou no balé essa semana, então a pessoa quer falar, ela fica ansiosa porque ela acha que ligando várias vezes pra agência vai acelerar o processo. Ao contrário. Né? A agência detesta que fiquem ligando para cobrar trabalho. Então, isso é uma coisa. Essa ansiedade é péssima. Pais que não educam crianças, é ruim até na rua. Lógico. Né? Uma criança vai na tua casa, derruba o copo, quebra seu móvel e tal, já é complicado. Imagina isso num set de filmagem. A criança vem aqui, derruba a sua câmera. Não dá, né? Então, aquela câmera caríssima. Deixa eu diretor, apertar esse botão, né? desliga Nossa tudo. Senhora, aí não dá. Então, a criança muito hiperativa é uma coisa complicada. E aí, os pais é que tem que controlar. Porque tem pais que, nossa, mas eles gostam tanto dos seus filhos que eles acham tudo lindo, até quando a criança quebra a sua mesinha e acham uma graça. Aí é complicado. Claro, criança é danadinha, isso é normal, mas tem um limite. E quando está num set de filmagem ou de fotografia, a criança ela tem que se comportar um pouquinho como adulto. Ela não pode ser aquela criancinha que corre para lá e para cá e sobe na cadeira, grita, como se estivesse em casa. Então ela vai ter que aprender a se comportar um pouquinho no ambiente profissional, mesmo sendo criança. E aí os pais é que tem que controlar isso sempre, tá? O pai que fala com jeito, fala com amor, dá tudo certo e o diretor vai entender, né? Mas se for aquela coisa mesmo de sair correndo pelo set de filmagem, não respeitar o horário, então os pais eles têm que ser muito amorosos e ao mesmo tempo muito firmes. Amorosos por quê? Porque também tem aquela situação do pai ser tão bravo que fala assim, se você não sentar em frente à câmera e fizer tudo o que o diretor está mandando, você não vai ter festinha de aniversário. Nossa, gente. Isso acontece, tá no livro, um trecho desse. Eu posso contar uma coisa bem horrível? Eu acho que o pior depoimento que eu tive é de uma mãe que enfiava a cabeça da criança dentro do vaso sanitário cada vez que ela não passava no teste. Você tá brincando? Isso é uma coisa muito séria. Que louca! Tá? Então tem casos assim, de criança que é espancada dentro do ônibus quando sai do teste e não foi bem. Aí ela fala pra mãe, mãe, eu gaguejei um pouquinho, acho que não foi muito bem e tal. Ou a criança se recusa, né? Ela fala assim, não quero ir pro teste agora, queria estar brincando com a minha amiga e tal. Aí a mãe começa a espancar. Tem várias histórias dessas. Essas são muito pesadas mesmo, são situações complicadas. Então aí você vê a importância do comportamento dos pais.
né? E a educação é bem-vinda em qualquer lugar. E a educação envolve tudo. Essa coisa da ansiedade está um pouquinho ligada à educação. Você pode ser ansiosa e tentar controlar. É isso mesmo. Eu quero ser atriz amanhã, fazer uma novela e tal. Segura a onda, você controla. Então, se a pessoa não souber controlar, vai dar errado na carreira, pode contar. Me diz uma coisa, e comportamento dos pais durante as filmagens? Se intrometendo na filmagem? Piorou, gente. Ai, você tem alguma coisa dessa pra contar? Tem várias, né? Mas de Eles novo... Eles interrompem a filmagem pra falar alguma coisa? Às vezes o diretor fala assim, você vai sentar naquela cadeira e vai dar um sorriso pra mim e falar, esse refrigerante é maravilhoso. E aí o pai pode chegar e falar assim, mas meu filho fica mais à vontade se ele ficar com o braço na cadeira. Vai dar uma opiniãozinha. E aí o diretor, ou ele termina aquele trabalho, deixa a criança fazer, ou ele manda embora. Tipo, vai tomar um café ali na esquina, tem ali uma padaria, uma padoca. Porque o que acontece, o mercado infantil ele é diferente do adulto em vários sentidos. Criança pequena, vamos colocar até 7 anos de idade, trabalha com stand-by, muitas vezes. O que é o stand-by? É uma criança substituta. Seu filho foi contratado para fazer o comercial de um suco. E aí tem 5 aninhos. Eles vão contratar mais 2 crianças como stand-by. Essas crianças, de repente, não vão fazer o comercial. Se aquela protagonista titular, ela se sai bem, as outras crianças ganham um cachezinho baixo porque foram lá. Se aquela criança deu problema, eles mandam embora na hora e já pega o segundo lugar. Olha. O stand-by. Então, isso é muito comum, até essa idadezinha aí, porque eles dão problema. Ou criança muito pequenininha que começa a chorar, não quer mais gravar, olhou para a câmera, ficou com medo. Às vezes a criança é super simpática, desinibida, e aí no dia do trabalho acontece alguma coisa que ela quer desistir de filmar. Acontece muito. Então é bem comum. Isso se usa bastante de ter tipo 2 stand-bys. Tá? Me diz uma coisa, você falou, né, a criança muito levada, muito traquina que vai lá derrubar a câmera, não é legal, mas também muito tímida também não é legal. Como é que... Tem uma coisa engraçada aí que o livro explica bastante. Eu entrevistei muita gente bacana, produtores de elenco, diretores de novela, de filmes e tal. E a regra é que tem situações diferentes. Tem um caso de criança que a criança tinha que ser tímida. Geralmente não é bom. Mas nesse caso a criança ia ser filmada deitadinha para passarem um creme contra a assadura, para curar a assadura. E aí a criança não podia ser muito agitada. Ela tinha que ser quietinha, ficar deitadinha, passar o creme, ela ficar na mesma posição. Essa situação exigiu uma criança quieta. Em geral, eles gostam da criança espoleta, aquela criança criativa. Você fala assim, pula da cadeira. Ela vai pular da cadeira, ela vai correr, ela vai dar situações novas para o diretor. Então isso é muito bom. Só que não pode ser além da conta. Passou desse limite espoletinha, aí já vira criança hiperativa, que psicologicamente pode ser um problema de verdade, né? Ela tem um distúrbio lá, e aí já é complicado por causa daquilo que eu te falei. Ela pode quebrar, literalmente ela pode quebrar o cenário. Quebra o cenário, quebra ela mesma, quebra tudo, né? Eu trabalho com consultoria, Thalia. No meu escritório, eu já tive uma situação dessa. Uma mãe que era muito... aquela mãe que baba pela criança e que não coloca limites para a criança. Uma menina linda, inteligente, uma graça, tinha tudo para fazer sucesso. Só que em 1h30 de consultoria, ela se cortou na minha parede, que era chapiscada, ela deixou a minha torneira ligada, quando ela foi embora, minha torneira estava ligada, ela rasgou vários cartões de visita meus. Nossa. Eu falava com educação, mas a mãe deixava, então tinha que ali eu achar um meio termo. Ela riscou a minha mesa, ainda bem que era de fórmica, com canetinha. Então ela foi fazendo, enquanto eu conversava com a mãe, ela não parava. Tudo isso em 1 minuto e meio. Entende? Então uma criança dessa, eu falei pra mãe com jeitinho, não tem como mentir. Se eu falar pra mãe, deixa como ela tá e ela vai trabalhar muito, é mentira. Mentira. Não dá pra eu enganar. Aí você falou pra mãe. Então eu falei com jeitinho, olha,
dar uma controlada, você falar para ela que está no ambiente de trabalho, vai ser muito bom. A mãe não gostou e essa criança, em especial, não foi para o mercado. Não foi. Ela desistiu porque ela não gostou do que eu falei. Olha, em É vez de trabalhar... raríssimo. Cliente de consultoria meu já vai para o mercado, consegue trabalhar bem e tal. Nesse caso não deu certo porque a mãe se sentiu ferida por ter uma filha hiperativa. Não, porque você falou, a culpa é sua. E ali não era doença, não. Não era nenhum distúrbio, porque a menina é inteligente, ela só era levadinha, era só uma falta de controle. Essa você acha que é uma situação grave que envolve o comportamento da criança artista ou tem situações mais graves ainda? Em situações mais graves, eu acho que é isso mesmo que você falou brincando, mas pode acontecer, apertar um botão errado, derrubar uma câmera no chão. Você sabe que as câmeras são caríssimas para fazer um comercial de marca importante, um comercial que seja de nível nacional ou mundial. Você está com uma equipe, uma super produção, uma produção cara. E o tempo do estúdio é caro também. É caro o tempo também, da filmagem, então, de verdade, a criança pode quebrar um equipamento do jeito que ela corre, pula nas coisas. Eu acho que isso é uma situação grave. Tem situação de pais que mentem. E aí tem exemplos reais. Assim? Como mentem? O teste é para montar cavalo e a mãe fala que a criança monta cavalo e chega no dia do trabalho. Ela é aprovada, no dia do trabalho a criança não monta. E para ontem, assim, já está rolando a filmagem, para ontem tem que ligar para uma agência, olha, manda uma criança agora para substituir essa daqui, porque ela nem sabe montar cavalo. Teve outra situação que envolveu muito dinheiro, que era fora da cidade, a criança passou para um teste que ela tinha que viajar de avião. Aí, no teste, só podia ir criança que não tivesse medo de avião. Aí a mãe levou a criança tranquila. Aí teve uma hora que ela falou para a produtora, eu não quero mais fazer o teste, eu tenho medo de avião. A mãe tinha mentido. Ai, meu... O que eles acham? Que a pessoa não vai descobrir? Isso daí, gente... É complicado. Então, teve caso da criança passar e só descobrirem depois, que aí a grana já estava envolvida, e tem casos em que se descobre durante o teste. Aí até melhor e tal, mas mesmo assim essa mãe fica queimada. Não tem jeito. O produtor de elenco vai saber que com aquela mãe ele não pode contar. Eu falo mãe, mas às vezes é a avó, o tio. Tem várias pessoas que levam as crianças nos testes, né? Muitas vezes o pai e a mãe trabalham fora e é uma avó que assume para levar as crianças no compromisso. Então, isso é bem sério, gente. Não é difícil uma criança ir para o mercado de trabalho, não é mesmo, tá? Até porque criança não precisa ter aquela beleza esplêndida para conseguir trabalhar. Se for graciosa, cativante, precisa ser cativante. Vai conseguir, eu consigo colocar no caminho, mas o comportamento dos pais é isso aí, pode travar tudo. E se uma cena é daquelas cenas que tem violência ou até assédio sexual, uma cena mais grave para uma criança, como é que é lidado com isso? Então, tem emissoras, né, as emissoras mais estruturadas, elas mantêm psicólogos que vão cuidar disso. Eu, particularmente, não sou muito a favor. Se fosse uma filha minha, um filho meu de 5 aninhos que vai se expor a uma situação dessa, talvez eu não deixasse. Então, cabe a cada pai e mãe, a cada família, Thalia. Às vezes a pessoa precisa daquele dinheiro, quer que a criança trabalhe por causa do dinheiro, ou a criança é muito talentosa, tem o dom, a vocação, e ela quer fazer aquilo. Mas eu acho que você pode colocar limites, falar, diretor, meu filho vai fazer tudo que essa novela exige, mas cena de violência ou de sexo na frente do meu filho, vamos evitar. E aí tem uma conversa. É delicado isso. O juizado de menores, graças a Deus, também cuida bastante. Tem criança que é proibida de continuar a novela porque teve alguma cena, tem vários casos aí. Tem. Teve uma cena de uma emissora grande e que a criança participava de uma cena em que o casal brigava, uma briga de marido e mulher na cena, e a criancinha, um bebê, parece que o ator não teve muito tato, jogou a criança na cama, como se fosse um boneco. Esqueceu. Jogou a briga e pá!
Aí aquilo gerou polêmica, obviamente. Porque podem ter personagens assim malévolos, pode ser uma cena de que a criança tem que fingir que está sendo espancada. Como ator, e um pai ou uma mãe batendo. Enfim, eu estou falando aqui hipoteticamente. Porque no mundo do teatro e das novelas pode acontecer tudo, né? Dos filmes também. E fica muito delicada essa criança. Muito. Tem que ter um psicólogo acompanhando, sinceramente. Se você está fazendo um trabalho que não tem esse suporte do psicólogo, que pegue um particular, que pague um particular. Porque depende da idade da criança. Tem um depoimento de um menino que fez minissérie, coisas bem importantes, e ele fala: Margarete, eu me diverti na cena em que o carro estava capotando, que era simulação e tal. Ele tinha que fingir que estava sofrendo e era simulação do carro num acidente grave. Ele já tinha uma mentalidade mais desenvolvida e tal, e ele curtiu, porque ele entendeu que aquilo tudo era cena. Entendi. Mas se a criança for um pouquinho menor, ela não vai entender. E vai registrar na mente dela... Que ela sofreu um acidente. Que sofreu um acidente, o que está acontecendo ali, num caso de gritaria, que nem você falou, tá rolando uma cena de novela. Eu vou dar um exemplo, o filme Olga. Assiste o filme Olga, naquela cena que a Camila Morgado se separa da criança, eu acho traumático para aquela criança. É uma cena muito forte, ela grita, ela chora com a mãe que não vai mais ver a filha. Nossa, é arrepiante. É horrível. Eu pensei muito na hora que eu vi essa cena, falei, essa criança, ela já foi modificada, a mente dela já não é a mesma diante do dia dela fazer essa filmagem. Você acha que elas perdem a infância, essas crianças que são assim... atores mirins que seguem a carreira? Eu não acho isso tão preocupante. Eu te falei que eu venho de uma influência artística pela minha mãe. Então, assim, quando você tem o dom, vamos chamar de vocação, a vontade de ser aquilo, você gosta mais de ficar no ambiente da filmagem do que, às vezes, na festinha do colega. Não é ninguém que está mandando você fazer isso. É você que se sente bem naquele ambiente. Você não gosta de estar aqui? Eu adoro. Gente, é véspera de carnaval e a Thalia está trabalhando, está apresentando um programa de TV. Ela já podia ter pego um avião e tá longe. Mas não, você gosta. Você escolheu isso, ninguém está mandando você estar aqui. E para a criança não é diferente. Se ela gosta muito, como é o caso do Matheus que você citou, do Rei Leão, o Matheus gosta. Demais, né? Então, às vezes ele vai preferir mesmo estar dentro de uma filmagem, estar lá no musical Rei Leão, do que numa conversinha dos coleguinhas. Não é que ela perca a infância, ela brinca também, mas ela não se importa e às vezes ela até gosta mais de estar lá fazendo novela do que brincando em alguns momentos. Mas não vejo como perder a infância não, porque na verdade quando a gente está no mercado, a gente acompanha. Dentro dos testes, eles levam carrinho, levam boneco, levam joguinho, e as meninas levam Barbie. É uma brincadeira geral, faz muitos amigos também, então não está perdendo a infância necessariamente, só mudou de lugar. Né? Em vez de brincar lá na sala de casa, ela está brincando num set de filmagem, está numa sala de espera para um teste, mas elas brincam muito, brincam. Qual que é a sua ótica diante de... Eu já vi muitas crianças super talentosas fazerem muito sucesso dos 4 aos 6, 7 e depois elas desapareceram. O que acontece, assim, na sua opinião, você que é especialista nisso? Tem vários motivos. Ou a criança trabalhava com beleza, que é o caso dos desfiles, a área de moda infantil, e aí ela perde a beleza. Ela tinha um nariz lindo, o menino cresceu, virou adolescente, o nariz ficou imenso. Aí o mercado não absorve. Não é que seja um problema, não é um problema. Que não é o tipo. Mas para o mercado de moda, aquilo vai virar um problema e ele não é contratado como antes. E TV? Ou dentinho prejudicado. TV exige treino. Uma criança de 5 anos não vai ser muito cobrada, ela tem que ter talento, tem que vir dela. Ela não estudou teatro, não estudou interpretação. A criança já vai fazendo 10 anos, já vira adolescente, vai fazer 15 anos e tal, a cobrança é maior. Aí é que tá. Então aquela mãe que falou assim, mas meu filho fez 3 novelas, com 5 aninhos, 6 e 7.
Aí fez 10 anos, a mãe acha que vai continuar fazendo novela. Isso. Só que às vezes ela fez novela, teve uma participação pequena e tal, e não está tão preparada. Aí quando chega nessa idade, o mercado está cobrando mais e já não aproveita aquela criança. Vai pegar uma de 10 anos que fez vários cursos importantes, que tem um treino, tem técnica de verdade. Então, esse é um dos motivos. Eu falei da aparência, aí eu falei agora do conhecimento, da técnica que muita gente não quer. Tava fácil, tava muito fácil. Com 5 aninhos eu não preciso estudar, vou lá e faço um musical. Verdade. Aí, quando chega com 10 anos, o que aconteceu? Meu filho agora tem que estudar. Então, se os pais não tiverem essa consciência, eles levam a criança para o buraco de novo. Porque eles falam, meu filho não precisa fazer nada, ele está pronto. E não é. Não é, tava com 4, 5, porque não era espontâneo, né? Lá no Sindicato dos Artistas, aqui de São Paulo, ele deu esse exemplo. Você faz 16 anos, já é o momento de tirar o registro profissional de ator. Então a criança fez novela, o mesmo caso, fez novela com 13 anos, fez pouca coisa, não é tão bem treinado. Aí chega com 16, a mãe chega lá e fala assim, cadê o DRT do meu filho? Para tudo, cadê os cursos do seu filho? Olha não só. tem, ele fez uma novela 3 anos atrás com 2 participações. Não vai ter. Olha só. Não vai ter o DRT, Mas que vai bom, pra né? escola. Que bom que você está alertando isso, porque as pessoas não sabem. Então, não é difícil fazer sucesso, você só tem que saber qual é o caminho certo. Essas dicas que eu estou dando são extremamente importantes porque você não vai bater numa porta e ela está fechada. Se você sabe das coisas e vai fazer tudo direitinho, as portas se abrem. E aí a criança começa a ser cobiçada de tão boa que ela é. Preparada. Acabou nossa Já? entrevista. Eu só preciso que você dê assim uma mensagem para as conectadas e os conectados, que você vai voltar várias vezes, mas Oba. a mensagem de hoje... Eu penso muito na persistência e no bom senso. A gente tem que persistir porque não é um mercado fácil, às vezes a gente acha que vai ter trabalho amanhã e não tem, então a persistência é importante nesse ponto. E o bom senso, porque não adianta persistir numa coisa que você não pode. Eu quero fazer um filme americano e não sei falar inglês, então é uma persistência que não funciona. Né? É isso. Eu acho que... E muito amor pelo que fizer. Eu acho que traz essa consequência que é o sucesso. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada a você pelo convite, adorei, um programa bom, muito bom. Conectadas e conectados, viram só? Margarete Libardi aqui dando um banho, ensinando tudo sobre cuidado na hora que você for colocar o seu filho para fazer alguma coisa, alguma atividade de teatro ou você quer que ele faça comerciais na TV ou até filmes, ele tá mostrando que ele quer, fala com ela primeiro. Aliás, fala um site aí para eles entrarem em contato com você. É verdade. Assuntodemodelo.com.br. No Facebook tem a página Assunto de Modelo. Me acha, vai ver como encontra o livro, a minha consultoria e tudo mais. E dia 11 de março, na Saraiva da Paulista, maravilhosa, vai relançar o livro, porque não deu conta, sabe? Esse povo famoso que vem aqui. Conectadas e conectados, agradeço novamente. Semana que vem, após o carnaval, Márcio Mozzarella, o comunicador corporativo, vai vir aqui dar uma palhinha pra gente. E espero vocês. Beijão, conexão!